Boa tarde a todos. Uma alegria estar no 11º Mednesp. Então a gente vai falar de evidências filosóficas e científicas da imortalidade, começando com o nosso apóstolo Paulo, quando ele diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. O que eu vou falar numa linguagem mais acessível a todos, é baseado nesse trabalho publicado na Journal of Nervous and Mental Disease, e que é o resultado de minha pesquisa para obtenção do grau de mestre na Universidade Federal de Juiz de Fora. Quando nós falamos de imortalidade, nós abrimos campo para estudos da consciência, relação mente-cérebro e filosofia da mente. Ou seja, além da própria teologia, na área médica nós vamos encontrar esses três grandes campos. Quando nós estudamos a imortalidade ou falamos da consciência, nós temos dois grandes grupos que se dividem entre aqueles que são adeptos do materialismo filosófico e os que são adeptos do espiritualismo filosófico. Segundo os materialistas filosóficos, eu já vou tirar as animações aqui, o cérebro, ele é o gerador da mente. Então, para quem é materialista, não adianta você dizer a consciência sobrevive após a morte, porque ele sempre vai arrumar uma desculpa de que a consciência é produto do cérebro. Como que você contra-argumenta quanto a isso? Porque filosoficamente eles têm um certo embasamento, não estamos dizendo que eles estejam certos. O materialista filosófico, ele diz que a consciência existe como uma função do cérebro e não o contrário. E encerrada a função cerebral, está encerrada a manifestação da consciência. Então a imortalidade para os materialistas é um conceito não científico de caráter religioso e uma especulação filosófica. Ontem, quando o Divaldo diz a ciência encontrou Deus, na verdade, os que são da ciência e são espiritualistas, esses nunca deixaram de encontrar Deus, porque quem é espiritualista filosófico vai dizer que o ser é constituído de corpo, alma, mente e consciência. A consciência ela é autônoma em relação ao cérebro, e o cérebro é só um instrumento, e a consciência sobrevive à morte do cérebro. Essas são as convicções dos espiritualistas filosóficos. Então a imortalidade é um conceito para nós espiritualistas filosóficos, é um conceito científico, é um conceito filosófico e um conceito religioso. Então a gente fazendo um panorama histórico da imortalidade, nós vemos três grandes fases. O primeiro período, que é o grande período histórico de coleta de informações sobre a mediunidade, vai até 1930. Depois, de 1930 a 1960, nós temos a era da parapsicologia, e muitos falam da parapsicologia com boca cheia, mas a parapsicologia ela surge como uma alternativa à mediunidade, colocando no cérebro um grande papel. E a partir de 1960 nós temos um recrudescimento das pesquisas que poderiam gerar evidências da sobrevivência após a morte. Quem falou isso foi Ian Stevenson, em 1977. O objetivo da nossa pesquisa foi ver até que ponto que o Dr. Ian Stevenson estava certo na sua percepção, porque ele traz a impressão pessoal dele, não um resultado de pesquisa. E nós fizemos uma pesquisa bibliométrica para mostrar que essas três etapas que o Dr. Ian Stevenson fala, elas efetivamente estão corretas. E o que sobrou efetivamente, quando nós tiramos o período da telepatia, da parapsicologia, é que a mediunidade ela está em voga novamente. Não que a parapsicologia tenha saído de moda, mas os grandes estudos de imortalidade atualmente envolvem a mesma preocupação do início. Historicamente, na Inglaterra, nós tivemos em 1892 a fundação da SPR, Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que tinha por objetivo, essa Sociedade de Pesquisas Psíquicas, ela era formada por homens notáveis, espiritualistas ou não,
mas que se propuseram a pesquisar as evidências de imortalidade a partir de fenômenos mediúnicos, que eles chamavam de fenômenos mesméricos ou mediúnicos. E coube a SPR publicar a primeira pesquisa, na verdade foi mais uma pesquisa de opinião do que um estudo transversal, mas uma pesquisa sobre a mediunidade. Eles perguntaram, e publicaram em 1894, o censo das alucinações. A pergunta era: quando acordado, você já teve a impressão de ver ou ouvir, ou de ser tocado por qualquer coisa que, tanto quanto você pôde descobrir, não foi devido a qualquer causa externa? E eles fizeram 17 mil entrevistas. Imaginem o que é fazer 17 mil entrevistas em 1894. Tá? O WhatsApp deles era por sinal de fumaça ou por tambor, né? Não tinha. E foi um trabalho árduo. Eles concluíram que 10% das pessoas responderam que sim. Então nós podemos dizer o seguinte, que naquela população 10% era composta de médiums. E desses que responderam sim, 15% eles viram aparições, ou seja, entre os médiums, 15% deles eram videntes. Na Inglaterra nós tivemos nomes como Frederick Mears, um filólogo, poeta da Universidade de Cambridge, que envereda pelas pesquisas psíquicas, e ele traz um conceito de consciência subliminal que se aproxima muito do inconsciente de Freud. William Crookes, que entre nós é muito conhecido e que infelizmente foi injustiçado na literatura científica, acusado de fraude. Sir Oliver Lodge e Sir William Barrett são dois físicos, e se nós temos hoje essa máquina do capeta chamada telefone celular, nós agradecemos as pesquisas dos dois, e foram dois grandes pesquisadores de imortalidade, sendo que William Barrett ele se consagrou por um tipo de pesquisa que na Inglaterra ainda hoje é tradição, que é a pesquisa de fenômenos físicos no leito da morte. E Sigwick, ele e a esposa, eles foram os idealizadores desse censo das alucinações. Na França, Allan Kardec não aparece como cientista, mas ele tinha uma preocupação científica. Ele faz uma abordagem sistemática da mediunidade, ele trabalha com a evidência da comunicação dos espíritos, e ele desenvolve um método, que é o controle universal do ensino dos espíritos, em que ele faz uma comparação de cada comunicação para confirmar a universalidade das mensagens. E ele também se preocupou com fraudes, e ele buscou métodos para descartar fraudes nas comunicações. Na França também nós tivemos Charles Richer, e Charles Richer foi talvez o médico mais brilhante de sua época, Prêmio Nobel de Medicina em 1919, era um homem polivalente, ele conseguia trabalhar em torno de 20 linhas de pesquisa ao mesmo tempo que ele pesquisou anafilaxia, ele estava pesquisando sonambulismo e materialização de espíritos, além de outras linhas de pesquisa, então uma pessoa brilhante. Paul Gibier, o idealista do Instituto Pasteur, que sonhava com uma congregação de médicos espíritas. Então eu sempre digo que se o Dr. Bezerra de Menezes é o nosso patrono espiritual, Paul Gibier, ele é um patrono acessório, porque ele vislumbrava congregação de médicos estudando os efeitos do espiritismo sobre a saúde. E Gustave Gelei também, que nós conhecemos através da literatura clássica. Na Itália nós tivemos nomes brilhantes como Enrico Morselli, que era um psiquiatra um tanto perverso. O que ele fez com Eusápia Paladino foi muita maldade, porque ele estudou Eusápia Paladino em profundidade, inclusive as próprias entranhas de Eusápia Paladino eram por ele fiscalizadas para que ela não cometesse fraude. Mas é um nome muito importante nas pesquisas psíquicas na Itália. Cesare Lombroso, que também nós conhecemos, o grande fisionomista, que tem o tratado de criminologia, mas também estudou materializações de espíritos, e Ernesto Bozano, que recentemente
tem sido resgatado pelos historiadores da psiquiatria e os historiadores da área de pesquisa de imortalidade. Ernesto Bozano tem sido resgatado como um grande pesquisador que foi esquecido pela história. Nós mesmos, como espíritas, pouco falamos de Ernesto Bozano e o seu trabalho é fabuloso. Nos Estados Unidos, talvez o grande nome de início foi o William James, e ele falando dos critérios da SPR, mostrando o tanto que era séria a SPR, ele compara, então, o rigor da SPR com das principais revistas médicas da época, dizendo que eles eram muito mais rigorosos para aceitarem artigos do que os jornais das outras sociedades. Vai para cá. O nome de Joseph Banks Rhine, que o casal Rhine, depois de ter sido deixado fraudar por uma médium, eles criaram uma nova metodologia para pesquisar a consciência que descartasse a mediunidade. Então, a parapsicologia de Joseph Banks Rhine, ela surge como uma explicação alternativa cerebrocêntrica à mediunidade. Então, ele põe como um tópico principal para justificar uma hipótese alternativa à mediunidade. Então, Joseph Banks Rhine não comprova a mediunidade, ele tenta uma explicação alternativa. O grande nome americano, Ian Stevenson, um homem que pesquisou em 60 anos dedicados à pesquisa dos fenômenos paranormais ou manifestações anômalas. Ian Stevenson passeou por todas as variedades de manifestações ou de evidências que poderiam sugerir a imortalidade da consciência, a imortalidade da alma, a sobrevivência após a morte, é o grande nome da ciência americana. Na atualidade, as nossas portas estão quase sendo fechadas, porque nós estamos numa descendência, infelizmente, e tirando esse texto de uma revista que não é uma revista científica, na verdade é um jornal de revisão de livros, mas um cientista que é respeitadíssimo, Richard Lewontin, nós destacamos o que ele diz. Nós é que somos forçados por nossa adesão a priorística às causas materialistas, a criar um aparato de investigações e um conjunto de conceitos que produzem as explicações materialistas. No fundo, ele está falando do livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado por Demônios. Ele diz o seguinte, que a hipótese materialista ela tem que ser soberana sempre, para que o pensamento mágico não volte a invadir a ciência. Mas com isso, ele chega a dizer que o materialismo é um absoluto e por isso nós não podemos permitir um pé divino na porta da ciência, mostrando como o establishment científico reage à hipótese da sobrevivência. Todavia, nós temos alguma esperança. Edsel Cardenia, em um artigo publicado em 2014, ele percebe que, apesar de uma atitude negativa da parte de alguns editores e revisores, os resultados que corroboram a validade dos fenômenos psi continuam a ser publicados em revistas acadêmicas. Quem tenta publicar que sabe o tanto que é difícil. Uma pesquisa do nosso amigo Marco Aurélio, que está apresentando o trabalho aqui no Medinesp, apresentou hoje cedo, está para sair já tem mais de 6 meses. Eu não posso reclamar não que as que eu mandei, graças a Deus, foram publicadas. Eu acho que a doutora Marlene ajuda um pouquinho. Não que ela não ajude ele. Mas, em cima disso, nós definimos alguns termos de pesquisa, algumas áreas e os termos específicos para essas áreas, para descobrirmos na literatura científica, até hoje, o que já foi publicado. Então, não precisam ficar perdendo tempo olhando os detalhes da figura. O que a gente quer dizer é que nós analisamos dos 9.000 e poucos artigos, 9.663 artigos, nós separamos aqueles que nos interessavam. E encontramos resultados interessantes. Nas experiências de quase morte, e a gente pode dizer que experiências de quase morte ocorrem de 10% a 18% de todos os casos de ressuscitação, de parada cardiorrespiratória,
e que ocorrem em outras situações que não especificamente a parada cardíaca, ocorrendo em adulto e em crianças, tem características muito específicas e que são bem conhecidas. Nós temos um grande nome nessa área que escreveu o principal artigo nessa vasta área, que é o Dr. Pim Van Lommel, esteve conosco há 2 anos atrás, no Mednesp de Goiânia, e ele escreveu o artigo Experiência de Quase Morte em Sobreviventes de Parada Cardiorrespiratória. Ele fez um estudo prospectivo na Holanda. Ele tem ele acompanhou durante 8 anos esses sobreviventes e chama a atenção no trabalho do Dr. Pim Van Lommel, primeiro por ser um trabalho prospectivo, um trabalho que ele acompanha durante 8 anos, e os achados dele, principalmente a transformação do Dr. Pim Van Lommel a partir dos estudos de experiência de quase morte. Nós testemunhamos o Dr. Pim Van Lommel dizer, em 2016, no ano passado, que a partir das evidências de quase morte, da sobrevivência após a morte, ele é absolutamente contrário a qualquer forma de cessar a vida por parte da eutanásia, e ele vai mais longe, nem para fins de transplantes, porque nós não podemos garantir que aquela pessoa está efetivamente em morte cerebral. Eu fiquei meio chocado, positivamente chocado, porque me fez refletir muito essa afirmação de Dr. Pim Van Lommel. Um outro campo, então, de pesquisa é o de experiências no final da vida. Aqueles que estão fotografando, se quiserem, depois tem um campo para e-mail, é só mandar um e-mail, eu mando os slides, tá? Então, experiências no final da vida são experiências de significância no final da vida, que são experiências profundas, porque elas aparecem para preparar a pessoa que está morrendo, e ela busca resolver tudo que ainda necessita ser resolvido antes da morte. Então nós temos experiências transpessoais no final da vida. São visões que envolvem familiares desencarnados ou figuras religiosas que aparecem para auxiliar o processo. Os leigos ouvem muito isso. Aqueles que estão na beira da cama de moribundos ouvem muito isso. Os médicos antigamente ouviam muito isso. Hoje em dia, as UTIs, os médicos não ouvem mais isso, porque os pacientes já recebem logo o antipsicótico, porque dizem que eles estão com alucinação. Mas os que têm paciência para acompanhar aqueles que estão em fase final de vida, ouvem muito essas histórias. Alguém que apareceu, um parente desencarnado, a mãe, o pai, a esposa, às vezes a sogra, aí a pessoa se assusta muito. A propensão a entrar em contato com outras realidades, geralmente envolvendo amor e luz, coincidências que são experimentadas por pessoa com ligação emocional próxima com o ser que está morrendo, porém distante fisicamente. Por exemplo, Ernesto Bozano já relatava o relógio que para exatamente na hora que aquela pessoa querida está desencarnando. É o telefone que toca no momento que aquela pessoa está desencarnando. Esses fenômenos que a gente vê na literatura espírita do século XIX, início do século XX, eles continuam acontecendo, são catalogados em trabalhos científicos. O Dr. Peter Fenwick, esse artigo é um artigo que é acessado livremente, ele estuda esses fenômenos da beira da morte, nas experiências no final de vida. Ele estuda, aqui ele dá alguns exemplos, ele tem 2 estudos grandes, prospectivos, mostrando que ainda é um campo de pesquisa muito ativo. No Brasil, nós tivemos 2 pesquisas nesse campo recentemente, na Universidade de Juiz de Fora. Esses artigos estão em publicação e a gente vai ter, então, nossa casuística. Dentro de experiências do final da vida, nós temos um fenômeno que é muito interessante, chamado de lucidez terminal, em que uma pessoa que tem um estado mental anormal, de repente ela adquire uma lucidez.
Dr. Michael Nahm, que é um médico alemão da Universidade de Freiburg, ele esteve durante o período nos Estados Unidos, na Virginia University, onde ele escreveu alguns artigos sobre lucidez terminal, estudou alguns casos, inclusive um de uma mulher esquizofrênica que adquire lucidez plena momentos antes de sua morte. A gente ouve às vezes achando que é a história da carochinha, mas aqueles médicos atentos que onde vem uma fumaça acham que pode ter fogo e investigam. E o Dr. Michael Nahm encontrou alguns casos de lucidez terminal. E que é muito interessante. Esse é o artigo dele. Ele faz uma tentativa de um modelo explanatório, um modelo que vai explicar isso. Mas a grande pergunta é como que um cérebro doente, um cérebro de uma pessoa que foi esquizofrênica a vida inteira, de repente funciona normalmente momentos antes da morte. Como a consciência, ela suplanta os próprios defeitos em um momento tão extremo, né? É outro tópico muito interessante de pesquisa. Uma outra área que nós pesquisamos, que é a área da mediunidade. E quando nós falamos em mediunidade, em termos de pesquisa acadêmica, nós não usamos o conceito de Allan Kardec, mas um conceito desenvolvido pelo Dr. Alexander Moreira Almeida, de Juiz de Fora. Na verdade, o Alexandre é de Três Rios, né? Mas é situado lá, ele está trabalhando na Universidade Federal de Juiz de Fora, em que ele define mediunidade como uma experiência na qual um indivíduo, que é denominado médium, aparenta estar em comunicação com ou sob o controle de uma personalidade desencarnada ou outro ser não material. Essa é uma definição acadêmica de mediunidade, ou seja, o médium não é aquele que entra em contato apenas com espíritos, mas ele abriu o campo aqui, ó, personalidade desencarnada ou de outro ser não material. Porque vocês vão encontrar na literatura muitos pesquisadores que dizem que estão pesquisando determinados sujeitos que entram em contato com personalidades extraterrestres. Você não vai tratá-los todos como malucos e mandar uma receita psiquiátrica para ele, porque também a gente não consegue, se não olharmos seriamente. Então, o conceito de não olhar seriamente para essas pessoas, a gente está fazendo um juízo de valor e podemos estar errados, né? O conceito, então, de mediunidade para a pesquisa acadêmica ele é mais amplo do que a simples comunicação dos espíritos. Só espero que ninguém fique buscando comunicação com o ET, tá? Então, a mediunidade é catalogado na literatura médica desde o século XIX. O primeiro artigo é de um filósofo americano, James Hyslop, que fala sobre os problemas da imortalidade, alguns recentes fenômenos mediúnicos. E ele escreve na revista Fórum de 1898. É o artigo científico mais antigo que está catalogado, não que não tivessem artigos antes. Mas se ele já fala de fenômenos mediúnicos recentes, é porque já tinha publicação anterior. Mas é o artigo mais antigo que nós temos na literatura médica. E a grande questão na pesquisa da mediunidade, desde 1898, desse primeiro artigo, é se a mediunidade é efetivamente um fenômeno ou manifestação de uma doença mental, são os médiuns pessoas alucinadas ou não. Buscando essa resposta, o Dr. Alexander Moreira Almeida, ele comparou médiuns brasileiros com pessoas portadoras de transtorno dissociativo, e ele diferenciou médiuns de pacientes com transtorno dissociativo. O transtorno dissociativo é um transtorno grave, é uma dissociação de personalidade, é um transtorno mental, e ele comparou essas pessoas com médiuns, e ele encontrou indicadores de saúde no grupo de médiuns que foi superior da população normal e que não era médium. Então o que ele viu foi, o médium ele não tinha transtorno de dissociação, apesar da mediunidade ser um fenômeno de dissociação, não é um transtorno dissociativo, e os médiuns, em geral, têm um índice de saúde melhor do que aquelas pessoas que não são médiuns. A mediunidade sempre sofre refutações, principalmente fraude,
e quando não se consegue comprovar a fraude, vem sempre aquela questão, é telepatia. Então, telepatia vai estar sempre presente na refutação. É percepção super extrasensorial do médium. E isso fez com que as metodologias aplicadas na pesquisa da mediunidade, elas partissem de simples relatos de caso para estudos hoje com metodologia sofisticada, como estudos triplos cegos. Nós, pessoalmente, chegamos a desenvolver um estudo quádruplo cego, em que todas as etapas do estudo elas foram cegas, ou seja, nem o pesquisador, nem quem estava analisando tinha acesso aos resultados, a não ser na última etapa. É algo muito complicadinho para mostrar aqui. Esse estudo é o estudo triplo cego que ganhou mais evidência, maior evidência na literatura médica, foi publicado em 2007 pela doutora Julie Michel e o Dr. Gary Schwartz, são da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e eles analisaram a mediunidade, chamada aqui de recepção de informação anômala. Eles aplicaram um protocolo triplo cego. Nesse protocolo triplo cego, o médium não sabia a respeito do desencarnado que ia se comunicar. Quem recebeu também não tinha noção de quem era o médium, nem quem era o espírito, e aí sim a pessoa interessada, ela recebia as mensagens e dizia se era de quem ela pediu ou não, ou seja, eles recrutaram as pessoas que tinham parentes desencarnados, essas pessoas passaram as informações, quem recebeu as informações recolheu e não passou adiante. Um médium, ele foi chamado para participar do estudo e quem esteve diante do médium não foi a pessoa que perdeu o parente, mas foi um proxy, um procurador que não sabia da história de nenhum deles. Então, era uma pessoa escolhida aleatoriamente, que não estava sabendo de nada, o médium esteve diante dele e contou a história daqueles espíritos. Aquela história ela foi transcrita, o médium não sabia quem que estava pedindo, quem estava diante do médium também não conhecia, e a pessoa que efetivamente pediu não tinha noção nem de quem era o médium, nem quem era o representante diante do médium. Ou seja, para alegar telepatia nesses casos é meio complicado. No final das contas, eles tiveram um índice de acerto grande, superior ao esperado e superior à margem de probabilidade aleatória, mostrando que houve comunicação de espíritos. A refutação a esse artigo foi percepção super extrasensorial, quando é muito mais fácil você dizer, olha, mediunidade mesmo e é o espírito que está comunicando, né? Mas o que podemos fazer, né? Um estudo muito interessante foi publicado no ano 2000 que analisou médiuns cirurgiões no Brasil. Eles analisaram alguns médiuns, inclusive aqui no Rio de Janeiro, na época do Rubens, que recebeu o Dr. Fritz, o engenheiro, né? Ele investigou cirurgia mediúnica no Brasil, foram avaliados 9 médiuns cirurgiões, 2 deles da minha terra, de Goiás, lá de Palmelo, tiveram 2 relatos de casos médicos, fizeram um estudo neurofisiológico dos médiuns, é um estudo bem completo, bem interessante, é um artigo que está livre, não tem custo para acessá-lo. E eles ficaram espantados porque, principalmente com o engenheiro Rubens como médium e o Dr. Fritz incorporado, injetaram a injeção de formol na artéria carótida, que é a artéria que alimenta o cérebro, do paciente para mostrar para os experimentadores que havia ali uma intervenção espiritual. Por favor, não façam isso em casa, pode ser perigoso, viu? Um outro tópico de pesquisa é a reencarnação. Estou falando rápido, porque são 35 minutos. Eu acho que estou quase aqui, né, Ricardo? Faltam 5 minutos. Então, um outro tópico de pesquisa é a reencarnação. E a Stevenson ele vai dizer que a ideia da reencarnação ela pode explicar alguns aspectos da personalidade não alcançados ou explicados pelas teorias em voga, como certas fobias e filias que ocorrem na infância, e que a psicologia não compreende bem ainda.
habilidades inatas não aprendidas, como, por exemplo, jovens pianistas com 3 anos de idade apresentam uma habilidade, principalmente um senso musical, que o aprendizado, eles não têm nem cérebro para poder compreender e explicar, né? Disforias de gênero de ocorrência na infância. A reencarnação, geralmente são pesquisadas memórias sugestivas de reencarnação e ocorrem em todas as culturas. No Brasil nós temos alguns casos, e na verdade um número grande de casos de crianças que se lembram espontaneamente de vidas passadas. Os relatos geralmente se iniciam nas idades entre 2 e 3 anos e mais de 2.500 casos já foram catalogados em todo o mundo. O tipo de morte da suposta personalidade anterior tende a ser do tipo violenta, e aí nós vemos várias marcas de nascença. Dr. Ian Stevenson, tentando explicar as marcas de nascença, ele fala no livro dele, Where Biology and Reincarnation Intersect, ele começa falando dos estigmas que alguns santos católicos apresentaram e algumas mulheres histéricas analisadas no século XIX também apresentavam. O que é um estigma? Bom, vamos falar do santo, né? Porque falar de mulher histérica é falar de doença, mas falando de santos. São Francisco de Assis, sua identificação plena com Jesus, o faz ter no final da vida surgirem os estigmas da cruz, da crucificação de Jesus, nas palmas das mãos, nos pés, no lado, feridas que surgiram espontaneamente. O Dr. Ian Stevenson, ele diz que os estigmas eles surgiram não de um trauma, e realmente não foi de um trauma físico, mas foi um fenômeno psíquico que gerou uma manifestação física. Depois ele vai dizer o seguinte, que nas crianças que ele analisava e que relatavam morte violenta, muitas delas apresentavam marcas de nascença, como aquelas que diziam que eu desencarnei na vida passada, eu morri, porque eu era comerciante, eu tomei um tiro que entrou pelo lado e saiu no meu peito. Coincidentemente, aquela criança tinha uma pequena manchinha no lado e tinha uma mancha maior no peito, na altura do coração, que poderia corresponder ao orifício de entrada e de saída de bala. Ele não ficou somente nisso, porque nos casos em que ele identificou laudo necrológico, ele viu que os orifícios de entrada e de saída dos projéteis, ou se foi faca ou se foi corda, coincidiam com a descrição dos infantes que diziam do tipo de morte e com as manchas de nascença. E ele então postula que nas mortes violentas há uma impregnação psíquica tão grande que é transferida para o corpo físico na reencarnação próxima, e geralmente é quase que imediata. As memórias de vidas passadas, um estudo de Haraldson, bem recente, ele mostra que em 60% dos casos elas permanecem na vida adulta. E esse é um estudo bem interessante em que ele vê casos de morte, Ian Stevenson, casos de morte violenta, se tem correlação com a morte violenta com a reencarnação vindoura, e ele mostra várias correlações. São estudos em que ele prepara a sua teoria das marcas de nascença. Esse é o único caso brasileiro publicado sobre memória, uma lembrança sugestiva, um caso sugestivo de reencarnação. Foi publicado pelo Dr. Giancarlo Lucchetti, pela Luzinete Camargo, pela Alessandra Lucchetti, pelo Gerd Schwartz, num caso do Dr. Fábio Nasri. Os brasileiros pertencem à AME. À época o Giancarlo estava na AME São Paulo. Esse é um caso que é muito interessante, que é uma memória que é evocada durante sessões de psicossíntese, um tipo de psicoterapia, mas uma refutação que nós fazemos sempre. Eu trouxe porque é um caso brasileiro. As memórias espontâneas, elas têm um valor muito grande. As memórias que são trazidas em sessões de psicoterapia, elas são sempre, o que sempre se questiona a grande refutação
implante de memórias falsas. Então, existem especialistas que tratam, que pesquisam memórias falsas que são implantadas em pacientes, principalmente por profissionais não preparados e sem escrúpulos. Diferente, por exemplo, vocês vão ver os casos do nosso Júlio Pérez, que é um profissional altamente qualificado. Mas a gente já viu muito caso, por exemplo, e são no caso do Júlio, a gente lê e vê o cuidado e a pesquisa e o critério ético, e a gente vê que a memória ela é evocada do paciente. Mas eu tenho caso, por exemplo, eu tive a oportunidade de atender alguns pacientes de um conhecido meu que virou terapeuta transpessoal fazendo regressão de memória, e atendia por vários outros motivos, pacientes que ele atendeu com regressão de memória. Dependendo do livro que ele estava lendo, o paciente dele assumiu um personagem daquele livro que ele estava lendo, principalmente se era livro espírita. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas técnicas que às vezes prometem muita coisa, né? E para encerrar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês no 11º Mednesp. Uma alegria muito grande poder participar com todos aqui no Rio de Janeiro, poder participar do Mednesp desde a elaboração do Mednesp Rio, ainda em Goiânia, em 2015, durante toda a fase de preparação do programa científico, e agora, nesse instante, compartilhando com vocês essa alegria de estarmos na cidade maravilhosa, de estarmos no Rio de Janeiro, já nos preparando e pensando no Mednesp 2019, mas desde já muito gratos a todos vocês. Que Jesus nos abençoe.